mercado de crédito privado vem se fortalecendo de forma significativa nos últimos anos. E hoje a gente traz para vocês uma conversa sobre high grade, high yield, risco, retorno e oportunidades desse mercado, certo, Trócoli? Isso mesmo, PH. Hoje é um prazer muito grande. Temos aqui hoje o Vitor Toffolo, que é Head de Crédito da Bradesco Asset. Vitor, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, vai ser uma ótima oportunidade para trocarmos insights e ideias sobre o mercado. Vamos lá, aguardem. Olá, aqui é o PH, mais uma vez serão bem-vindos ao MZ Playbook, onde eu tenho a honra de trazer profissionais que são referência no mercado. Gente com background incrível para compartilhar conhecimento com você. Hoje, fãs de futebol americano e um fã de tênis. Eu nem vou contar para vocês, mas esse avô se vestiu de Robin ontem com o neto dele na Páscoa. Tudo bem, Trócoli? Tudo bem, PH? Prazer grande. Hoje aqui estamos com o Vitor para nos trazer insights, né, sobre a Bradesco Asset e mostrar como ela chegou a esse tamanho que ela está hoje. Perfeito, acho que esse playbook já diz muita coisa, né? Muita estratégia, processo e forma de gerir o dinheiro que os nossos investidores confiam na gente. Vamos lá, Vitor. Pai de um casal, com uma trajetória aqui brilhante no mercado, já desde 2017 aqui na Bram, ajudando a Bram a chegar nesse 1 trilhão de ativos sob gestão, mas tem uma trajetória super bacana sobre a BRZ Investimentos, com gestor e trader de fundo de crédito privado, lá na BNP, sempre na foco aqui na parte de fundos e também de renda fixa. Getúlio Vargas e agora como head de crédito na Bradesco, mas conta um pouquinho aqui de você para quem a gente conhece, Vitor. Claro. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui. Eu sou paraense, nasci em Santarém. Boa! O pessoal agora descobriu a cidade por causa de Alter do Chão, mas eu sou muito feliz aqui de ser brasileiro, de ter vivido em vários lugares. Eu adoro o mercado de crédito e principalmente o mercado de asset. Eu comecei minha carreira no BNP Paribas como Fund of Fund Manager, né? Então eu geria fundos de terceiros e investia em outros gestores. Então eu aprendi que o mercado de asset tem muitos gênios ali dentro, né? E você entender o negócio e fazer com que essas pessoas com alta capacidade intelectual façam bons produtos é um grande diferencial do nosso mercado. E eu escolhi uma carreira de crédito, né? Acho que ninguém imaginava que crédito poderia ser o que é hoje, né? A gente ficou muito feliz de ver esse mercado crescer. Faz 15 anos, quase 16 anos que eu estou trabalhando com o mercado de crédito. Eu comecei como trader, passei para gestor, fiz mercado internacional, fundos de infraestrutura e hoje lidero uma equipe de 30 pessoas na Bradesco Asset. Que porrada! E só para a gente ter uma ideia, qual a representatividade do mercado de crédito hoje na Bradesco Asset? Hoje, 50% do nosso AUM, né, que é o nosso recurso sob gestão, estão na nossa mesa. São 515 bilhões de reais pontualmente. A gente ficou muito feliz que em fevereiro a gente atingiu 500 bilhões de reais, mas isso é uma marca. Acho que o importante é gerar valor para os nossos clientes, ter uma equipe que é bastante completa. Hoje são 30 profissionais dedicados no mercado de crédito privado, que a gente olha todo o segmento, desde os fundos mais conservadores até os fundos mais arrojados. A gente vai falar hoje um pouquinho do que é high grade, do que é high yield. E acho que um ponto que eu trago muito para o meu estilo de gestão, o meu dia a dia, é gestão ativa, né? Então a gente fala isso, a gente respira isso e coloca isso em prática dentro dos nossos produtos. Acho que tem um time incrível aqui junto contigo. A Bradesco tem se destacado aqui em premiações consecutivas aqui, parabéns. Mas vamos lá, vamos começar a esquentar aqui essa conversa. O que eu queria pegar agora contigo, pegar essa sua trajetória. O mercado brasileiro ainda mais tem ciclos aqui, as coisas mudam, passado é incerto, tem todas essas discussões, mas o que te ensinou aqui essa questão aqui de ciclos difíceis, ciclos atuais aqui do mercado de crédito? 2014, 2015, aquele ciclo de queda de PIB de 10%, aquilo lá foi muito difícil. A gente teve de pano de fundo a Lava Jato, né, que impactou várias empresas no mercado brasileiro. Mas quando você vive crédito, eu acho que teve poucos gestores que tiveram essa oportunidade de estar com pulso lá, emprestando crédito, tendo que receber o crédito de volta, né? Porque emprestar é fácil. O difícil é você receber no prazo, com o que você combinou. E naquele momento, você entender que como o ciclo de crédito funciona num período longo, né? Porque a gente
Eu olho o mercado com ciclos curtos, que é aquele ciclo do ano, e ciclos mais longos, onde você tem um pouco mais de dificuldade ali das empresas, os balanços vão mostrar as fragilidades daquele negócio, e naquele momento isso foi exacerbado. Né? E naquele tempo, né? Naquela Isso é temporada, 2014, 2015, agora. tempos atrás, a gente não tinha toda essa evolução da lei de recuperação judicial, a gente não tinha grandes formalizações das garantias que a gente consegue colocar hoje. Os investidores ainda não sabiam muito bem o que esperar daquelas cotas, a diferença entre uma perda de fato e um MTM, que hoje os investidores começam a aprender e diferenciar o que é uma gestão que protegeu os clientes de uma perda real, e naquele momento aconteceu várias vezes isso, de uma oscilação de MTM, né? Uma coisa mais técnica. E você trazer no seu currículo, na sua bagagem, como as empresas se comportam naquele momento, que é um jogo de sobrevivência, tanto nossa como investidor, quanto das empresas que estão ali tentando sobreviver também, e colocar isso no seu processo de longo prazo, acho que hoje é um grande diferencial para a gente ficar fora de problemas. Acho que vocês viram isso nas nossas cotas. A gente fala que 2023 foi onde todo mundo começou a olhar por que a Bradesco Asset faz diferente. A gente ficou fora de lojas americanas, ficou fora de Light, mas nos últimos anos não foram só isso. Né? A gente aprendeu, e as duras penas, que tiveram outros problemas no mercado brasileiro, mas acho que tudo começa quando você tem um pouco dessa experiência, a maturidade de que são ciclos e você precisa saber onde você está. Eu falo uma frase que é super legal. Hoje, as nossas escolhas, elas são boas. O problema são aquelas escolhas que a gente fez 12 meses atrás, achando que nada dava errado. E a gente precisa considerar isso dentro do ciclo econômico. Ô, Vitor, uma curiosidade. Hoje o noticiário de crédito está muito desafiador, né? Com todas essas notícias e com muitos ruídos, enfim, com perda de valores. E nesse cenário atual, como você analisa para o investidor? Né? É um momento, quais são os riscos que o investidor pode assumir ou se é um momento também de encontrar boas oportunidades? Eu acho que dentro de um gestor profissional, analisando todos esses ciclos, a gente já vinha acompanhando uma deterioração do mercado. Então, a gente preparou a nossa carteira para uma carteira robusta para esse cenário que é difícil. 15% de Selic por tanto tempo que a gente viveu, agora a gente está a 14,75%, e a gente torce, né, para que o Banco Central tenha a capacidade de cortar juros. Né? A capacidade eu digo porque a gente está vivendo num cenário de incerteza, tem guerra no Irã, a gente tem questões inflacionárias que podem impactar nossa economia local, inflação mais alta, acima do centro da banda que o Banco Central persegue. Mas a gente preparou os nossos portfólios para a gente não ter surpresas negativas nesse momento. E o que eu digo surpresa negativa não é nem um MTM, é perda de principal. Então, a gente tem conseguido ficar de fora de perda de principal. Casos como Raizen a gente não tinha, algum outro como uma Pão de Açúcar a gente também não tinha no nosso portfólio. Isso protege o investidor de perdas dadas, né? Então, você vai ter algumas marcações fortes dentro do seu portfólio. Mas a gente não vai ficar de fora da oscilação do MTM, que é aquela oscilação do dia a dia, que essa faz parte, é o nosso mercado sendo reprecificado no dia a dia. E o que a gente considera, né? Já olhando tudo o que aconteceu em fevereiro, março, a gente teve reprecificações fortes, tanto no mercado de debêntures incentivadas, que foi uma reprecificação forte, as cotas sofreram em março, em fevereiro, e também no mercado em CDI. As debêntures hoje pagam quase 30 basis pontos a mais do que pagavam no final de fevereiro. O que eu quero dizer com isso? Na média, a gente terminou fevereiro pagando um prêmio de CDI mais 1,20. Hoje, esse mercado está por volta de 1,50 a 1,60. E aí é o ponto que eu trago. Nós, diligentemente, protegemos nosso investidor até agora. A gente sofreu com essa oscilação, as cotas ficaram um pouco abaixo
do 100% do CDI em março, mas a gente não teve perda de principal. E isso dá oportunidade para a gente encontrar que empresas a gente vai olhar em março que vão gerar um retorno satisfatório olhando para frente. O cenário vai ser difícil, mas que empresas eu posso olhar para colocar no meu portfólio que vão performar bem no longo prazo, né? Nos próximos 12 a 24 meses. Um outro ponto que é super interessante, eu tenho falado que balanço feio não tem pai. Balanço feio não tem pai. Boa. O mercado não tem olhado para o fundamento. Olhou ali alguma coisinha, um highlight mais difícil, um resultado um pouco difícil, vamos vender, vamos colocar prêmio nesse papel. O mercado começa a negociar CDI mais 5, CDI mais 7. E agora, abril, maio, vai ser olhar para o fundamento. O que essa empresa entregou? Como que o manager se porta? Tem empresa com garantia real sendo negociada a CDI mais 7 do management exemplar. A gente sabe diferenciar o que é o joio do trigo. Por hora, o mercado, às vezes, você não consegue comprar no momento. Você precisa entender as nuances do mercado. Mas não é para que um balanço feio não tenha dono nesse mercado. A gente precisa olhar fundamento. A gente é um investidor de longo prazo. A Bradesco Asset, como um stakeholder importante desse mercado, tem atuado, tem procurado oportunidades para os nossos clientes. Acho que faz muito sentido, ainda mais que a gente está num momento tanta instabilidade, né, com recorde de recuperações judiciais das empresas e as empresas às vezes lutando para conseguir pagar só o principal da geração de caixa. Então acho que ter essa diligência de olhar as garantias reais, ir além do balanço, entender o management, entender o que não está contado aqui nas DRS faz todo sentido. Vamos lá, acho que diversificação é a palavra da vez para o investidor, né? E a gente amarrando aqui com o tema da nossa conversa do High Grade e High Yield, me dá um pouco de luz aqui. Como que é essa grande diferença e como que o investidor pode ter esse equilíbrio na tua carteira? Perfeito. Eu acho que a diversificação começa do micro. A gente precisa ter alguns nãos na carteira, principalmente pelo tamanho do nosso portfólio. A gente hoje tem 500 bi sob gestão, 238 bi de reais investidos em créditos privados dentro da nossa carteira. São mais de 300 empresas investidas, são mais de 52 FDICs dentro dos nossos portfólios, 40 bancos. Então a gente tem uma diversificação e a gente considera isso o almoço grátis. O mercado financeiro ainda dá isso. O problema é que não é comprar a diversificação por comprar. Você precisa aprofundar a sua análise, precisa ter alguns nãos. Senão a gente vai ser igual a todo mundo. E os nãos que nos diferem, principalmente no crédito privado, quando esse dinheiro precisa voltar para casa, precisa voltar a fazer o seu ciclo, né? Originar bem, emprestar o dinheiro, fazer o acompanhamento e a empresa pagar o nosso dinheiro na data certa. E quando a gente coloca high grade e high yield, eu sempre permeio toda essa conversa com a função do gestor. Qual que é a função do gestor? Otimizar as carteiras com aquelas oportunidades que a gente encontra no mercado e com aqueles nãos que a gente precisa falar. O que é o high grade? O high grade são aquelas empresas de alta qualidade. É aquelas empresas que são sempre recordadas na cabeça do investidor com grandes fundamentos, com um branding importante, são os vencedores setoriais. O que é o high yield? A gente sempre recebe essas perguntas, principalmente de gringo que vem para o Brasil e fala assim, o que é o high yield? O high yield brasileiro é aquele que tem aquela emissão, aquela estrutura que tem um retorno acima de CDI mais 4, CDI mais 5. Ela não se dá por qualidade de crédito. O mercado brasileiro, a gente tem ainda uma evolução a ser seguida, né, a ser percorrida, de oferecer mais riscos para os investidores, né? Hoje a gente ainda concentra riscos de alta qualidade, seja por rating, seja pelo valor percebido. Então, o high yield, como a gente define na Bradesco Asset, são aqueles papéis que têm um retorno acima de CDI mais 4, CDI mais 5, e ainda assim a gente precisa diversificar. E não é diversificar somente por nome, é setorial. Eu quero ter setores multicedente, multisacado, eu quero financiar pessoa física, eu quero estar dentro de uma empresa, numa estrutura de subordinação mais rasa. O que é uma subordinação mais rasa? É um FDIC que tem uma proteção mais curta, né? 3% de subordinação e eu fico uma subordinada de 5%, oferecendo um retorno interessante para os nossos cotistas de CDI mais 4, CDI mais 5.
Então, quando a gente fala de diversificação, quantos temas eu trouxe aqui? Eu trouxe do micro, eu trouxe da classe, eu trouxe de escolher um bom gestor, de fazer essa seleção, e tudo isso permeia o trabalho do gestor, de criar um portfólio otimizado em cada um desses segmentos. Né? Então, essa é um almoço grátis que a gente ainda tem, mas ele tem várias nuances que aí nós como gestores, nós como um time de especialistas ali, a gente tem um especialista para cada um desses setores que a gente tem dentro do nosso time. Uma dúvida minha, a questão da liquidez, eu entendi o prêmio que você vai colocar aqui para as operações, porque onde ele não está com um top rating aqui, você faz uma análise, vai dar um prêmio maior aqui para a empresa. A liquidez também é diferente quando a gente for pegar um high grade, high yield? Sim, essa é uma questão que a gente sempre pensa nos nossos produtos. Nossos produtos de alta qualidade, high grade, ele tem mais liquidez. Por quê? Porque são emissões que eu compro que tem às vezes 10 bilhões de reais na rua, tem 5 bilhões de reais na rua. Já um produto estruturado, a gente começa a oferecer para os nossos clientes a D90. E alguns produtos são fechados e negociados em bolsa. Né? Então, a gente transfere um pouco da liquidez para o produto através da B3, às vezes de uma cota citibada, mas são produtos de longo prazo. Por quê? Porque esse produto eu vou ter começo, meio e fim dentro daquele sistema que eu criei, dentro daquele fundo que eu criei. Então, se eu tivesse um produto muito líquido e o cliente pedisse resgate, eu talvez não pudesse oferecer tanto retorno para aquele mandato. E aí, encontrar o cliente que está precisando daquele retorno naquele momento, que ele vai oferecer uma liquidez maior, né? uma falta de liquidez para aquele retorno maior. Então, essa conjugação de retorno maior, às vezes, requer uma liquidez menor dentro daquela estrutura de produtos e dentro daquele portfólio que a gente montou. Ô, Vitor, e no momento de turbulência, né? Como alguns setores sofrem mais que outros, como vocês identificam, como vocês, quais características de um setor que vocês procuram identificar aqueles setores que são mais resilientes para o investidor? A gente tem uma sinergia muito grande com o nosso time macro, para esse olhar mais de 12, 24 meses à frente. Então, discutir Selic para a gente faz parte do nosso dia a dia. Discutir o que é inflação, discutir o que é juros real ex ante, né? Porque às vezes a gente fala, não, esse setor aqui ele é beneficiado por conta da inflação. Mas e o custo que ele está pegando em CDI? Às vezes a gente precisa desses detalhes para discutir o que é a geração de caixa na última linha. Então, com esse olhar de 12 a 24 meses à frente, dessa perspectiva macro, a gente vai descendo para o micro. A gente tem uma projeção para cada um das nossas empresas, mas discutir o setor é super importante, porque às vezes a gente vai ficar somente na vencedora setorial. Esse é o tema que a gente gosta de ter. A gente gosta de ter empresas, as vencedoras setoriais. Para dar o próximo passo, a gente discute, será que esse setor é satisfatório para a gente ter dentro do nosso portfólio? Setores que dependem de um crédito para a pessoa física. Talvez tiveram uma bonança olhando para trás, mas para os próximos 12 meses, com o endividamento das famílias elevados, com taxa de juros que pode ficar mais alta, será que eu quero ter esse portfólio, esses nomes, essas empresas dentro do nosso portfólio, ou eu devo reduzir? Ainda assim, eu quero ter a vencedora setorial? São questões como essas que a gente começa a pensar, olhando o macro, pensando no micro, como eu vou alocar mais ou menos dentro do nosso portfólio. Ou quando a gente olha para uma empresa de distribuição de energia. São empresas que vão, faça chuva ou faça sol, performar bem, porque ela faz parte do consumo da pessoa física, do consumo das empresas, ter parte da renda dela destinada para energia. Não vai mudar. Mas será que um consumo discricionário, uma empresa que às vezes eu só vou comprar porque eu estou me sentindo mais rico hoje, num turning point da economia, você vai querer estar exposto nesse tipo de operação, um tipo de empresa?
E aí é um pouco quando a gente coloca as estruturas dentro do nosso portfólio. Talvez eu não vou querer estar de peito aberto nesse mercado, mas e se eu entrar através de um FDIC? Se eu entrar descontando aquele consumo com uma proteção de 40% de perdas? Será que não é uma ótica mais interessante do que de peito aberto? Então, essas perguntas e ter um time que discute todas essas oportunidades no único fórum, que é o nosso time de crédito, tanto o high grade quanto o estruturado, ficam embaixo do mesmo chapéu, é onde a gente cria portfólios ótimos. E essa é a forma como a gente gosta de gerir. A gente pode não querer comprar uma empresa que a gente está olhando o macro um pouco mais desafiador, mas não por isso a gente não pode participar de uma estrutura mais complexa. A gente tem que colocar um pouco mais de neurônio para trabalhar, mas com uma oportunidade de risco-retorno adequada para aquele cenário de crédito. Entendo que diversificação nunca é simples na parte de crédito. Não sei se a palavra é criatividade, mas assim, você tem que sempre exercer essa questão de queimar mais neurônio para ver o que tem de garantia real na operação para fazer a estruturação do produto. Eu acho que é criatividade mesmo, assim, porque é você dar a chance para o gestor pensar em coisas diferentes, ter fóruns para discutir isso, ter pessoas certas para fazer uma boa estruturação, ter o zelo de falar que às vezes eu tenho mais incertezas do que eu gostaria de ter, não vou investir, vou deixar para depois, vou esperar 6 meses, vou esperar 12 meses. Você pegou um exemplo super bacana, né? Energia elétrica tem maior previsibilidade, é quase como Project Finance, onde você vai esticar e ver. Como você faz uma análise agora olhando dos bastidores? Pega um mercado de empresas de tecnologias, mais SaaS ou de data centers. Como que você analisa quando uma empresa ainda não tem uma garantia tão forte e real aqui? Nesses casos, né, a gente se baseia muito no Project Finance. Quem é o sponsor, como que vai ficar aquele fluxo de receita. Hoje no Brasil, né, acho que ainda é diferente lá de fora, a gente ainda está amadurecendo nessa questão de data center. A gente tem alguns expoentes, empresas muito fortes, a gente tem tentado olhar com carinho para essas novas oportunidades, mas ainda com aquele chapéu da humildade ali, de que tem muita coisa para acontecer, né? Então, a gente olha o fluxo de caixa dessas empresas, quem é o sponsor, como que eles estão de expectativa de alavancagem, né? Quantos novos projetos eles vão entregar 1, 2, 3 anos à frente. Dado esses novos projetos, qual que é a receita que eles vão gerar e, a partir disso, quanto de dívida suporta aquele ecossistema, né? Então, tem um sponsor bom. Então, o cash flow, a linha de cima de receita vai vir bem. Ela tomou mais dívida ou menos dívida do que deveria? Quanto que fica o ICSD? O que é o índice de cobertura de serviço de dívida? Que a gente precisa ter 1,20, 1,30, às vezes 1,15, se o sponsor for muito bom, a gente vai vendo qual que é o cash flow que cabe de amortização dentro daquele fluxo de caixa que aquela companhia tem. E aí a gente gera um tamanho de dívida e a gente empacota isso numa debênture. Mas não é só isso. É falar quem que é o operacional, né? Quem é o operador, como que eles estão, que data centers eles estão trazendo, qual a tecnologia, como ele se comportou em outras negociações, se teve AGD naquele papel, se não teve. E aí, a partir de todas essas perguntas, a gente cria uma apresentação para a gente levar para o nosso comitê, onde participa o CIO, o CEO, participa o nosso economista. A gente tem 7 membros votantes para pegar várias visões e ter uma decisão colegiada de aprovação desse crédito. Então, esse é um pouco do bastidor num setor que ainda vai vir muito, né? A gente vê isso muito forte lá fora, mas ainda no Brasil não está tão na moda ainda assim, mas acho que não está longe. Uma dúvida. Vocês vão para campo também para ver a operação? Vamos, e acho que é super importante. Teve um case de crédito que nosso analista foi visitar. Era uma empresa que fazia reciclagem de resíduos sólidos, de lixo, que incinerava e colocava isso dentro de uma térmica para gerar energia. Só que a gente foi para campo, foi olhar, foi fazer pesquisas de onde ele vai tirar insumo. E a gente viu que
para aquela operação parar de pé e gerar toda a energia que é a linha de receita, ela precisava pegar 3 vezes mais lixo do que cabia ali na situação. E a gente fala, cara, eu acho que esse projeto a gente vai esperar para ele se desenvolver e ver se todas aquelas informações que a empresa nos trouxe vai conseguir existir. Né? Então, é um pouco disso, assim, de estar presente, de entender o que está acontecendo. Os nossos analistas de agro vão para campo. Outro dia a gente estava no Mato Grosso para ver como que estava a colheita, como que estava o processo de colocar a semente, né? Ali ver todo o dia a dia para a gente entender, cara, isso realmente está funcionando, como que os bastidores da região está acontecendo. E trazer analista que tem esse background, né, é super importante no nosso dia a dia. Teu time é multidisciplinar, então você tem um time que tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo, isso fez muita diferença nos últimos anos. Crédito? O último foi um crescimento muito forte, né? A gente viu a indústria saindo por volta de R$1 trilhão em 2023 para atingir 2,5 trilhões de reais agora em 2026. Então, a gente investiu no time. Acho que a Bradesco Asset teve essa visão de longo prazo de entregar profissionais, né, para o gestor fazer um trabalho bem feito. Só que a gente teve uma disputa de mercado. Como a gente resolveu isso? Olhar para outros setores que não tiveram tanta abundância de AUM, né, de inflow dentro dos seus fundos. Então, a gente trouxe pessoas de renda variável, trouxe pessoas de multimercado, trouxe pessoas de private equity. Nunca imaginei contratar gente de private equity, a gente trouxe. Então, a gente trouxe essa multidisciplinaridade para dentro das nossas discussões. A gente tem um especialista de agro, um especialista de imobiliário, um especialista de project finance. E não é só ter o especialista, é como esse especialista olha o processo e trazer isso para a nossa evolução dia a dia, mês a mês, ano a ano, dos nossos processos de investimento. Porque você trazer um profissional, às vezes você vai investir, mas ele atuar no nosso processo e melhorar o nosso processo, isso vai ficar para os próximos anos. Vitor, eu queria voltar a bater em cenários difíceis, né? Em momentos de cenários difíceis, alguns ativos parecem que somem do mercado. Tá? Como você explica isso para o seu investidor? Tentando explicar sobre é um problema de preço ou é um problema... A liquidez, né? Eu acho que esse é um ponto que é super importante. Ou é um problema real de crédito. Por vezes, né, a gente pensa muito quando a gente vai fazer uma posição, como que essa posição vai se comportar num mercado estressado. Eu vou ter liquidez sempre? Eu vou ter uma liquidez que ela vai funcionar de CDI mais 1 a CDI mais 3? Porque ainda é um desenvolvimento que a gente vai ter no mercado privado brasileiro, eu não tenho dúvidas, de ter níveis de preços e volume de preços para toda a vida do ciclo, né, do produto de crédito. Lá fora, trazendo como exemplo, a gente tem bonds que negociam a par, a 100% do valor de face, aí depois eles começam a negociar por volta de 90% e tem bastante volume de negócio. 80% do valor de face, tem bastante volume de negócio. 70% tem bastante volume de negócio. E o caso prático de Raizen, está tendo bastante negócio a 50% do valor de face. No mercado brasileiro, às vezes a gente tem CDI mais 1, CDI mais 3, CDI mais 7 e virou distressed. Não tem essa escadinha de preço e vários atores no mercado de crédito brasileiro. Então, sabendo disso, e a gente tem uma mesa que negocia muito no mercado de crédito brasileiro. No ano passado, a gente negociou mais de 60 bilhões de reais. Uau. Nem por isso a gente deixa de pensar que, em alguns momentos, o crédito, aquele papel, vai ter menos liquidez. Então, dosar o tamanho daquela posição dentro do nosso portfólio é uma decisão estratégica. A gente precisa pensar, olha, naquela situação, quanto que eu quero ter se eu perder a liquidez? E o gestor que é responsável, ele vai falar assim, cara, eu quero ter 50, 100 milhões. Eu quero ter 25 bases, né? 0,25 dentro daquela empresa.
quero ter 0,50%. Eu não quero ter 3%, porque se eu tiver 3% e precisar da liquidez, se o meu cenário for para o cenário de estresse, quanto que eu vou ter que bater no mercado, impactar o mercado com chamada de liquidez naquele momento de pior deterioração daquela companhia ou deterioração do news flow, né, das notícias que vão saindo no mercado. Então, pensar no tamanho das posições é uma decisão estratégica de gestão. Não dá para você ficar montando portfólios de R$1 bilhão em papéis ilíquidos, ou papéis que possam se tornar ilíquidos num cenário desafiador. Você tem que ter um mandato, né, ter times de risco que conversam sobre isso, e a gente tem uma discussão muito franca com o nosso time de risco, para vocês saberem, porque eu trato isso com muito zelo, que é a liquidez. Porque quando eu comecei no mercado, lá em 2010, as notícias que saíam eram fundos de crédito privado fecharam para resgate. Isso é péssimo. É o que está acontecendo no mercado de private credit lá fora. E hoje o mercado de crédito brasileiro evoluiu. A Ambima exigiu isso dos investidores. Mas nós, investidores de longo prazo, que tem um portfólio bastante relevante no mercado, a gente discute com o nosso time de risco qual que é a liquidez que a gente precisa ter. Eu cobro dos meus gestores, as posições estão corretas para o mercado que pode vir a ser desafiador de liquidez, e a gente vai refletindo sobre isso para criar produtos que sempre tenham liquidez. Produtos que o cliente não precise pagar o resgate no pior momento possível do ciclo. E a gente possa usar isso ao nosso favor. A gente tenha essa opção de oportunidade, né? Essa viés de oportunidade de dar liquidez e cobrar um pênalti por isso, né? Aumentar o retorno esperado nos nossos portfólios. Só curiosidade, vocês usam tecnologia para avaliar risco? Hoje, a gente tem AI para colocar, para distinguir cada uma das operações, né? Principalmente para ler no mercado secundário o que tem uma emissão é diferente da outra. Eu coloquei para os meus team leaders o desafio de colocar AI em um processo crítico ao longo de 2026, muito olhando para 2029, 2030, onde a gente acha que aí vai ser o estopim do AI no dia a dia da gestão, mas a gente acredita muito que todos esses benefícios que a AI trouxe para o nosso dia a dia de otimização, a gente vai pegar aí nos próximos 12 a 24 meses. Tem uma notícia que tá louco para te perguntar. Não sei se vocês foram primeiros, vocês foram um dos primeiros a lançar os primeiros FDICs high yields listados em bolsa. Essa inovação de produto, conta um pouquinho aqui, por que foi essa vontade de colocar um high yield listado na B3? Isso traz Foi o primeiro, um pouco... Foi o primeiro, foi o primeiro fundo, que aí era o multimercado, renda fixa, listado em bolsa. Foi um evento para a gente, né? Como a gente lida num ativo que tem baixa liquidez, e é um pouco do que eu conduzi aqui a conversa, mas ainda assim oferecer liquidez para os nossos cotistas. Então, a gente pensou em colocar esse produto, ter essa liquidez através de bolsa para os clientes. Um cliente precisa sair. Será que não tem ninguém com o mesmo perfil que tenha uma demanda nesse momento para comprar? E esse ecossistema, né, de liquidez, a gente ainda tem muito a evoluir como um todo, no mercado, dentro de casa, e é uma evolução que vai vir para ficar. Principalmente quando a gente fala de carteiras administradas, né, onde a gente coloca o gestor pensando nas oportunidades que tem para o cliente, a gente vê que essa liquidez e oferecer essa liquidez de forma fácil para os nossos cotistas, ela traz vantagens comparativas com outros gestores. E aí, outra curiosidade, é possível o investidor hoje... Está fazendo a consultoria. Não, mas fica à vontade. Tem que aproveitar, né? É possível o investidor construir hoje um portfólio saudável, que ele possa conduzir isso para o futuro, pensando em resultados positivos, sem ter medo? O tema medo está super em voga aqui, mas a gente acredita que é possível criar um portfólio saudável no mercado de crédito. A gente fez isso ao longo dos últimos anos, a gente ficou de fora de vários problemas, a gente não vai ficar de fora do MTM. O MTM, a cota balança,
mas a gente tem olhado para frente com um olhar de oportunidade. Tudo isso que eu conduzi aqui na conversa, o mercado de crédito passou por uma correção, foram 30, 40 basis points de aumento de retorno esperado, e você ter um time dedicado, com analistas que cobrem as empresas de forma profunda, que fazem projeção, olham para o cenário macro, pensam nos problemas, pensam nos piores cenários, e a gente consegue encontrar oportunidades nesse mercado, a gente tem conseguido trazer portfólios otimizados para os nossos clientes. Né? Então, olhando para frente, a gente acredita sim, é possível fazer portfólios saudáveis num cenário mesmo complexo. E pensar, né, que é possível trazer uma diferenciação dos nossos portfólios para o portfólio do mercado com alguns nãos que a gente trouxe nos últimos anos. Conversa boa, voa. E eu acho que você é um profissional, acho que para quem não conhece o Vitor na rede social, eu vejo que você se preocupa muito com a questão da educação, né? De compartilhar a tua rotina, mas compartilhar também um pouco o que está acontecendo na Bradesco Asset, trazendo conhecimento aqui para os investidores. Acho que isso é super bacana. Eu vi uma frase sua que você falou que crédito é maratona e tem que ter disciplina, tem que se preparar, tem que saber quando inovar, mas inovar com segurança. Acho que isso você traz no teu know-how. Agora, eu queria sair um pouquinho do Vitor Chapéu Bradesco para o Vitor profissional, tá? Para quem te admira aqui como profissional, quer traçar uma carreira aqui super vitoriosa como a sua, que conselho você dá para as pessoas que te admiram? Tá aqui um líder de time, um líder que está responsável já por metade da UEM, de um dos maiores gestoras do Brasil. Agora é contigo dando uma dica para o mercado que te admira, meu amigo. Eu acho que um pouco do que eu sempre batalhei para ter na minha carreira é ter o conhecimento, se aprofundar em temas que às vezes são difíceis, você conhecer, estudar e ter paciência que o processo de amadurecimento leva a longo prazo. Né? Então, eu vim do interior, estudei, fiz GV aqui em São Paulo, são 4 anos de curso, mas não parei aí. Um primeiro chefe falou assim, cara, vai estudar, vai fazer CFA. Enquanto você não tem família, isso ajuda muito, porque depois quando você tem família, você tem que cuidar e ensinar seus filhos algumas outras coisas que consome tempo. Você tentar não ser um profissional que só olha para o seu portfólio, é ter um pouco do repertório das outras assets, das outras classes de investimentos. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Quais são as inovações que estão acontecendo por lá? O que está acontecendo na Europa? Quais são as novidades do mercado? Colocar isso em prática. Eu tenho estudado muito sobre AI, porque essa é a nova margem que a gente vai ter que nos diferenciar como profissionais. Então, estude AI. Coloque isso na prática. Lá em 2019 eu estava estudando Python. Eu não tenho traquejo para fazer programação, mas eu precisava saber perguntar para a pessoa que trabalha comigo boas perguntas. Saber perguntar, né? Olhar para frente, né? O que daqui 12 a 24 meses que eu preciso fazer hoje para chegar lá e ser um profissional diferente. Né? Ler coisas fora do contexto. A sua criatividade nem sempre vem só lendo o Howard Marks. Às vezes vai precisar ler uma coisa diferente porque vai fazer com que as conexões sejam mais profundas e mais amplas, né? Porque é assim que você cria coisas que ninguém pensou antes, né? Eu acho que esse mote de aprendizado contínuo, de ser humilde, de que você não sabe tudo, conversar com as pessoas e escutar, que acho que isso às vezes as pessoas esquecem também, que é importante você... Cara, aquele profissional é de biologia. O que ele tem para me agregar? Ele está vendo alguma coisa diferente no mundo que eu não tenho? Vamos escutar com calma, escutativa. E trazer isso para os seus links. Às vezes não vai ser direto, às vezes as coisas, né, a criatividade não vem de forma direta, mas ela vem de você fazer uma sopa, né, de todas essas informações e falar assim, eu acho que é ali o caminho, e se eu começar a fazer hoje, que é um pouco do que eu falei de AI, eu vou estar preparado para o que pode vir, e muitas vezes a gente não sabe o que pode vir, a gente tem que estar preparado. Tem gente de private equity, daqui a pouco vai ter engenheiro de dados, desenvolvedor no teu time, porque as coisas estão ficando... A gente tem também. Já tem. Uma aula, né?
uma aula. Ó, vamos ter que te convidar agora, como esse ano vai ser animado aqui de Brasil, então daqui uns 4, 6 meses a gente volta a sentar juntos, você ajudar a gente a rever esse cenário, ver como se comportou, como que tá aqui a projeção, na torcida de uma taxa de juros menor e um Brasil mais forte. Mas parabéns aí como pai, profissional, head aí da área de crédito. Obrigado por estar aqui conosco. Aqui. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar com vocês. Os tópicos foram super interessantes e contar um pouquinho de quem eu sou e o que a gente tem feito na Bradesco Asset. Muito obrigado. Pô, obrigado, Vitor. Como sempre, MZ Playbook. Aí mais para um amante do americano. Obrigado aqui por estar conosco aqui. Aqui é um presente pelo teu tempo com a gente. Te aguardo numa próxima. Parabéns pela jornada. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui o contato aqui todo o time da Bradesco, da time daqui do Vitor. E sigam eles nas redes sociais e até o próximo episódio.